lá, pessoal, mais uma questão do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa questão é a questão do Enem de 2015. Ela é uma questão teórica e ela apenas precisa que a pessoa entenda a relação de proporção direta e inversa entre as grandezas que estão envolvidas no movimento retilíneo uniformemente variado, no caso aqui vertical, e que vai envolver a aceleração da gravidade, que é um valor constante, aproximadamente 10. A gente já falou sobre isso. Bom, a questão diz assim: uma das razões para pensar sobre a física dos super-heróis é, acima de tudo, uma forma divertida de explorar muitos fenômenos físicos interessantes, desde os fenômenos corriqueiros até os eventos considerados fantásticos. A figura seguinte mostra o super-homem lançando-se no espaço para chegar ao topo de um prédio de altura H. Seria possível admitir que, com os seus superpoderes, ele estaria voando com propulsão própria, mas considere que ele tenha dado um forte salto. Nesse caso, sua velocidade final no ponto mais alto do salto deve ser zero, velocidade final zero. Caso contrário, ele continuaria subindo. Sendo g a aceleração da gravidade, a relação entre a velocidade inicial do super-homem e a altura atingida é dada por v ao quadrado é igual a 2gh. A altura que o super-homem alcança em seu salto depende do quadrado da sua velocidade. Por quê? Então, veja bem, por que ele está perguntando por que essa equação é verdade? Ou seja, por que a altura depende, quer dizer, está relacionada com o quadrado da velocidade inicial. Embora ele não tenha colocado aqui é a velocidade inicial. Como é que a gente consegue essa equação? A partir da equação de Torricelli, que diz velocidade final é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2gh. Porque a Torricelli é 2a, mas no caso aqui a aceleração é a gravidade. E ΔS, no caso aqui, é a altura do prédio, né? Se a gente considerar o prédio aqui, então essa é a altura que o super-homem vai alcançar. Então, se a gente considera que a velocidade final, quando ele chegar lá no prédio, vai ser zero, e que, se nós passarmos para o outro lado, né? V0 ao quadrado vai ser menos 2gh, como g é negativo, então ficaria menos com menos do g mais 2gh. Então a pergunta é, por que ele está relacionando a velocidade inicial ao quadrado com a altura? Ele está dizendo que é uma relação direta entre essas duas grandezas. Bom, aí a pergunta explica, a gente tem que achar uma explicação. Está numa dessas alternativas. Vamos primeiro para a primeira alternativa. A altura é proporcional à velocidade média multiplicada pelo tempo, que permanece no ar ao quadrado. Então, o tempo seria elevado ao quadrado? Não, por quê? Veja que a função da velocidade, ela diz que velocidade é igual à velocidade inicial mais a gravidade, aceleração, né? G vezes o tempo. Então, a velocidade, ela está relacionada com o tempo e não ao quadrado, está errado. A segunda alternativa, o tempo que ele permanece no ar é diretamente proporcional à aceleração da gravidade. Errado, porque a gravidade, é muito importante vocês saberem disso, a gravidade ela é uma constante, ela não, é um valor fixo, ela é aproximadamente 10
ela não vai mudar. Quando uma grandeza ela é diretamente proporcional à outra, quer dizer que à medida que uma aumenta, a outra aumenta, ou à medida que uma diminui, a outra diminui. Mas no caso, a aceleração da gravidade, nesse movimento, ela é uma coisa constante, ela não é uma grandeza que varia. Então está errado quando o texto estava relacionando uma coisa proporcional. Proporcional é quando a grandeza varia, e ela não é uma grandeza que varia, ela é um valor fixo, é uma constante. Então, alternativa errada. A questão C, o tempo que ele permanece no ar o tempo é inversamente proporcional à aceleração da gravidade. De novo, um erro. Por que um erro? Porque a aceleração da gravidade ela é uma constante, é um valor fixo, aproximadamente 10. A alternativa D. A aceleração deve ser elevada ao quadrado. Não, a aceleração ela não é ao quadrado. Quando a gente vê a Torricelli, a gente vê que a aceleração ela não é ao quadrado. Pois existem duas acelerações, a aceleração da gravidade e a aceleração do salto. A gente não está levando em consideração o salto, a gente está levando em consideração a relação de subida, depois que ocorre o salto. Então, não tem que relacionar nada antes do salto. Então, essa relação que ele quer trazer não é válida nessa questão. Então, claro que só fica a alternativa E, que diz: a altura é proporcional à velocidade, e de fato é, porque se a gente for olhar aqui, ó, o H, ele é proporcional à velocidade, multiplicada pelo tempo, também, olha só, a altura, ela tem uma relação com o tempo. Se nós olharmos para a equação ΔS é igual a V0, a função da posição, né? V0 vezes T mais GT ao quadrado sobre 2. Então, a altura é o ΔH, ΔS. Então, aqui a altura, ela é proporcional à velocidade, verdade, multiplicada pelo tempo, verdade, e ela depende da sua velocidade inicial, também verdade. Por isso, essa é a alternativa correta. Muito obrigada pela atenção, até a próxima.